E a gente traz agora novidades da situação dos residenciais Vale Amazonas e Vale Parnaíba, no Rio Novo, em Maceió, que foram afetados pelo afundamento do solo na região. A Defensoria Pública da União e também os Ministérios Públicos Federal e de Alagoas entraram com uma ação civil pública para pedir indenização aos moradores do Rio Novo, lá desse condomínio. Vamos entender ao vivo essa história com o repórter Alan Garcia, que inclusive acompanhou desde o primeiro momento o drama de moradores que tiveram que deixar os apartamentos, não é, Alan? O pessoal não pode não estar lembrando, são aqueles apartamentos que apareceram várias rachaduras e alguns foram até demolidos pela Defesa Civil, né, Alan? Agora tem a novidade do pedido de indenização. Exato, Beatriz. A TV Pajuçara foi a primeira emissora de TV que chegou ao Rio Novo quando tudo isso começou a acontecer. Informações, vídeos chegando para a nossa produção através do nosso Pajuzap e a gente meio que sem entender o que estava acontecendo. E é claro, né? A nossa equipe de reportagem foi rapidamente, foi ouvir os moradores e quando a gente chegou, um impacto visual diante do que estávamos vendo. Uma rua cedendo, aparentemente sem um motivo, não dava para ver, porque estava tudo debaixo da terra. O problema que estava causando tudo aquilo estava debaixo da terra. E os moradores dos prédios, dos apartamentos mais próximos à rua, começaram a ter aquelas rachaduras, aquela diferença de uma parede para outra. Quarto rachando, as janelas trincando. E claro, né, os dias foram passando, a Defesa Civil chegou, interditou porque viu o risco. E a TV Pajuçara continuou na cobertura desse assunto até hoje, 2 anos depois. E aí sim, veio o Ministério Público Federal junto com o Ministério Público do Estado de Alagoas, pedem essa ação civil pública, né, ajuizam e agora esperam que a Justiça entenda o dilema desses moradores. O Ministério Público Federal pede indenização, né, por danos morais e também materiais. As pessoas estavam pagando os apartamentos, outras já tinham conseguido pagar, mas perderam a moradia, perderam a casa. Nós estamos aqui com a procuradora do Ministério Público Federal, doutora Niedia Casper, que vai trazer detalhes dessa ação civil pública, por que o Ministério Público entendeu dessa maneira. Doutora Niedia, muito boa noite para a senhora. A gente vem acompanhando essa história, o Ministério Público Federal também, e a gente está vendo, talvez, começando a chegar ao fim. Tem essa ação civil pública. Por que o Ministério Público entendeu que são danos materiais e também morais? Muito boa noite para a senhora. Boa noite. A ação foi ajuizada juntamente com a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Estadual. Nós trabalhamos quase mais de 2 anos na instrução desse procedimento, tentamos uma composição extrajudicial, mas não obtivemos êxito, então não houve outro caminho senão ajuizar essa ação civil pública. E são vários pedidos, né? Os pedidos liminares, ele é justamente para a recomposição do talude que desmoronou. No momento que ele desmoronou, ele causou instabilidade do solo, a rua afundou, a rua que dava acesso tanto ao Vale do Parnaíba como ao próprio Vale do Amazonas, e daí aconteceram todos esses problemas. A primeira linha de prédio começou a apresentar rachaduras e problemas, e a Defesa Civil recomendou a desocupação. Então, esses moradores foram realocados em outras unidades do programa Minha Casa Minha Vida, que é o faixa 1, justamente o social, que atende à população mais vulnerável, né, dá essa resposta a esse problema de habitação que nós enfrentamos. Então, tudo isso levou ao ajuizamento dessa ação. E são vários pedidos, danos morais, materiais, refazimento da rede de captação de águas pluviais, do talude, da rua de acesso aos residenciais, dentre outros pedidos que são feitos. Essa ação é contra a BRK, Caixa Econômica Federal e uma construtora. Por que essas 3 estão dentro dessa ação? O que cada uma tem a ver com essa história?
A Caixa não é porque ela é quem administra o residencial, ela é integrante do programa Minha Casa Minha Vida, ela que libera os recursos, ela que administra esses recursos, ela tem o dever de fiscalizar essa obra. Então foi verificado pelas perícias realizadas que a obra foi realizada em desacordo com o projeto aprovado, seja pela Caixa, seja pelo município. Então, assim, tudo, e com a abertura da vala pela BRK e com a infiltração de água, o talude já foi feito com material inadequado e de forma inadequada. Então, a água, de alguma forma, contribuiu. Mas foi uma série de fatores que contribuíram, mas o principal dele foi essa obra de contenção, já que o terreno é em declive, ter sido feito de forma inadequada, em dissonância com os projetos apresentados e com material inadequado, né? A perícia de engenharia demonstrou isso, também teve um laudo da Secretaria de Infraestrutura do município, outro laudo do técnico do setor de perícia do Ministério Público Federal e o laudo de uma empresa independente, contratada. A Caixa fez a imediação, mas quem custeou essa perícia foi a própria construtora e a BRK. A senhora disse que houve uma tentativa de um acordo extrajudicial. Acredito eu que seria uma solução mais rápida e também menos burocrática. Por que não deu certo? Olha, durante todo o processo nós convidamos a empresa, tanto a construtora como a empresa de saneamento, né, a participar das reuniões, e a Caixa. Então sempre houve esse ânimo conciliando, né, o ânimo de conciliar, para não chegar a a questão ser judicializada. Porém, na última reunião que nós fizemos, nós levamos o laudo, fizemos uma proposta conciliatória que ela era bem mais vantajosa, inclusive, do que o que está proposto na ação, justamente com essa tentativa de solucionar a questão o mais rápido possível. Porém, não foi aceito pela construtora. A BRK, a princípio, aceitou, mas a construtora pediu prazo, nós concedemos o prazo e no último dia do recesso veio uma manifestação dizendo que não teria interesse em conciliar porque a empresa não entende que não foi quem causou o evento danoso. A Caixa Econômica também teria que dar uma resposta ao Ministério Público Federal? A Caixa Econômica, na sua manifestação, disse que ela não contribuiu para o evento e que, de qualquer sorte, quem deu causa ao evento teria que condenar, ressarcir ao FAR, né, o Fundo de Arrendamento Residencial, quase R$2 milhões, que foi o custo desses prédios que foram desocupados e 2 deles demolidos pela Defesa Civil. Procuradora, em quanto tempo a Justiça tem que dar uma resposta ao Ministério Público Federal com relação a essa ação que foi ajuizada? O tempo da Justiça é o tempo que o juiz entender que precisa para tomar decisões com segurança e com digamos assim, a razoabilidade que o caso requer. Porém, o juiz já intimou, como foi feito um pedido liminar, o juiz já intimou os 3 demandados para que se manifestassem em 72 horas. Inclusive, o pedido foi feito inaudita altera pares, ou seja, que a parte não fosse ouvida, as partes não fossem ouvidas, dado a urgência que o caso requer. Porém, o juiz entendeu razoável ouvir as partes nesse prazo. Esse prazo começou a contar a partir de quando? A partir da efetiva intimação, não é, dos demandados, não é, porque todo o prazo inicia após a parte tomar conhecimento. Procuradora, muito obrigado pelas informações, tá? Informações importantíssimas, principalmente aos moradores afetados por tudo isso que aconteceu no Rio Novo e que nós da TV Pajuçara viemos mostrando ao longo, né, durante todos esses meses e todos esses anos desde que aconteceu. Ficou a impressão que a senhora queria colocar mais algum ponto importante ou impressão minha? Estou errado?
Não, que na época nós sempre atuamos no sentido de dar uma resposta aos moradores, tanto que atuamos junto à Caixa para que já fizesse o cadastro e esses moradores que tiveram os prédios ocupados fossem imediatamente realocados. Isso foi feito. Apenas duas unidades onde foram alugados indevidamente, foi que não houve essa realocação, porque deixar claro que essas unidades são direcionadas para moradia própria, né? A pessoa não pode nem alugar, nem transferir a propriedade, porque senão depois ela pode até ir para um cadastro do programa e não mais ser contemplado com esse tipo de política pública. São regras, né, do próprio programa do governo federal. Tem que ser destinado à moradia. Não pode comercializar e nem pode mexer também na arquitetura do projeto.